Olá pessoal, bem-vindos à nossa missão de hoje, que é tática direta e, olha, decisiva. O estudo dos pronomes. Para quem está na mira dos concursos de elite, dominar esse assunto não é só um detalhe, é uma questão de sobrevivência na luta pela aprovação. E o campo de batalha é exatamente este: a colocação de um pronome, o uso correto de uma forma de tratamento, a referência de um demonstrativo. São nesses detalhes que as bancas separam quem realmente está preparado. Um pequeno deslize aqui e todo esforço pode ir por água abaixo. Nossa missão então é bem clara: dominar as regras do jogo. Bom, este aqui é o nosso mapa tático. A gente vai começar inspecionando o arsenal, com os tipos e o emprego dos pronomes. Depois, a gente passa para o protocolo, ou seja, as formas de tratamento. Em seguida, o ponto alto, a sintaxe de combate. Logo depois, um alerta vermelho sobre os fatores de atração. E para fechar, um debriefing com os pontos que não dá para esquecer no dia da prova. Começando a operação. Módulo 1. Arsenal. Pensa assim, um soldado não vai para a batalha sem conhecer seu equipamento, certo? Com os pronomes é a mesma coisa. Cada um tem uma função, um jeito de usar, e saber qual escolher na hora certa é fundamental para o sucesso. A base de tudo são os pronomes pessoais. Os do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os que fazem ação, são o sujeito. Já os oblíquos, me, ti, si, o, a, lhe, são os que recebem ação, funcionam como complemento. Essa diferença é crucial, porque as bancas adoram criar questões trocando um pelo outro de forma errada. Agora, os demonstrativos. Essas aqui são as nossas ferramentas de localização. Eles servem para posicionar coisas no espaço, no tempo e, ou mais importante para as provas, dentro do próprio texto. Saber a que um isso ou um este está se referindo é uma habilidade de coesão textual que é testada até não poder mais. E aqui, atenção total, pessoal. Este é um ponto crítico. Este e isto a gente usa para o que está perto de quem fala, para o tempo presente ou para anunciar algo que ainda vai ser dito no texto. Já esse e isso são para o que está perto de quem ouve, para um passado recente ou, o principal, para retomar algo que já foi dito. Trocar um pelo outro muda completamente a referência e é um erro que as bancas não perdoam. Para a gente completar nosso arsenal, vamos passar rapidinho por outras ferramentas essenciais. Temos os possessivos, que, como o nome diz, indicam posse. Os indefinidos, que dão aquela ideia vaga. Os relativos, que são cruciais para costurar o texto, retomando termos. E, por fim, os interrogativos, que a gente usa para fazer perguntas. É vital entender a função de cada um, porque todos eles podem aparecer na prova. Avançando. Módulo 2, protocolo. A comunicação oficial que está muito presente nas provas exige formalidade. Então, dominar os pronomes de tratamento é mostrar que se conhece as normas e a hierarquia. Olha só como funciona essa hierarquia. Vossa Excelência é para as mais altas autoridades dos três poderes. Vossa Senhoria é para um nível mais intermediário e também para comunicações comerciais. E por aí vai. Conhecer o emprego certo de cada um é obrigatório. Agora, o ponto mais importante desse assunto: a regra de ouro da concordância. Presta atenção. Embora a gente esteja falando com a pessoa, ou seja, a segunda pessoa, toda a concordância do verbo e dos pronomes possessivos tem que ser feita na terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência solicitou seu relatório e não vosso. E aqui vem a pegadinha clássica. O adjetivo é a exceção à regra. Ele não vai concordar com a palavra excelência ou senhoria, que são femininas. Não! Ele concorda com o gênero da pessoa com quem a gente está falando. Se a autoridade for um homem, é Vossa Excelência está atarefado. Se for uma mulher, atarefada. Esse detalhe elimina muita gente boa. Agora a gente entra no coração da nossa operação, a sintaxe de combate. A colocação dos pronomes átonos, próclise, mesóclise e ênclise é, sem a menor dúvida, um dos assuntos que mais caem em qualquer concurso de alto nível. As posições estratégicas são estas três. Próclise, quando o pronome vem antes do verbo, mesoclise, que é um caso mais formal com o pronome no meio do verbo, e a ênclise, com o pronome depois do verbo. A nossa missão aqui é saber exatamente quando usar cada uma delas. Todo mundo conhece esse verso do Oswald de Andrade, né? Me dá um cigarro. Ele usou essa frase para representar a fala do povo brasileiro, a linguagem do dia a dia. E aqui está o pulo do gato. O que é super comum na fala do dia a dia, na sua redação ou numa questão de gramática, é um erro grave. A regra fundamental da norma culta é cristalina. Jamais, em hipótese alguma, inicie uma frase com o pronome oblíquo átono. O correto na linguagem formal é de me.
com o pronome em ênclise. Agora, entramos em modo de alerta vermelho. Existem certas palavras que funcionam como um ímã, sabe? Elas puxam o pronome para antes do verbo. São os famosos fatores de atração, que tornam a próclise obrigatória. Ignorar isso é um erro fatal na prova. Olha só essas forças de atração em ação. Palavras com sentido negativo como não e nunca. Advérbios, mas atenção, desde que não tenha uma vírgula depois deles. Conjunções subordinativas, tipo embora, quando, e a maioria dos outros pronomes, relativos, indefinidos e interrogativos. Aparecer um desses, a próclise é obrigatória. Além das forças que atraem, temos também as proibições, e duas delas são absolutas. Nunca, jamais use ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo com verbos no futuro do presente ou do pretérito e nem com verbos no particípio. A norma culta simplesmente não permite. E este slide aqui mostra a solução de forma brilhante. Com o verbo no futuro, a saída formal é a mesóclise, emprestar-lhe-ei. Já com o particípio, como em tinha emprestado, o pronome não pode vir depois, de jeito nenhum. Ele tem que ser posicionado antes do verbo auxiliar, tinha-lhe emprestado. Memorizar esses dois casos evita erros muito comuns. Missão quase completa. Chegamos ao nosso debriefing. É a hora de revisar os pontos mais críticos, aquelas informações que precisam estar na ponta da língua no dia do combate, no dia da prova. Então, vamos lá, resumo tático para memorizar. Ponto 1. Nunca, de jeito nenhum, comece frases com pronomes átonos. Ponto 2. Lembre-se das palavras atrativas, aqueles ímãs que forçam a próclise. 3. Com formas de tratamento, verbo e possessivo vão sempre para a terceira pessoa. 4. A grande exceção, o adjetivo, que concorda com o gênero da pessoa. E 5. Verbos no futuro pedem mesóclise. Ênclise com eles, nem pensar. Dominar esses 5 pontos é um passo gigante rumo à aprovação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos os casos obrigatórios e os proibidos. Mas e os casos facultativos? Aqueles em que mais de uma colocação do pronome é aceita? Pois é, o conhecimento profundo desses detalhes é o que separa os primeiros colocados do resto. A missão não termina aqui. O treinamento tem que ser contínuo. Ah, e só para registrar, o estudo deste tópico foi uma sugestão do pessoal do perfil @oconcurseiro-de-fé. As fontes de referência para esta análise estão aí na tela. Mantenha o foco e até a próxima missão!